povo! E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Café com Arquétipo. Aqui eu te ajudo a conhecer esse universo transformador que é o universo dos arquétipos, que pode ajudar você a mudar completamente a sua vida, tá bom? Eu trago aqui tudo de uma forma super simples, super prática, super de boa. E eu criei esse canal para isso, pra gente bater um papo gostoso sobre esse assunto que eu sou tão encantada, que são os arquétipos. Gente, essa semana eu conheci uns arquétipos muito tops. Eu vou trazer todos aqui para vocês. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Hoje eu estou com o meu cafezito. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo sobre os arquétipos de transformação do ser humano, né? Segundo Nietzsche. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu peço a você que assista os dois últimos vídeos, na verdade, né? Onde eu falo sobre essa transformação do ser humano, essa transformação espiritual na visão de Nietzsche, que era um filósofo alemão. E no livro dele, assim fala Zarathustra, né? Acho que é esse mesmo. Nesse livro, ele aborda um assunto muito interessante sobre uma questão muito interessante, né, a respeito da transformação do homem, né, essa transformação que todos nós passamos e principalmente a transformação espiritual. Então, o Nietzsche aborda isso em forma de arquétipos e ele conta que o homem ele passa por 3 fases durante essa transformação espiritual, né? Essa elevação. E quando a gente fala de transformação espiritual, a gente está falando, na verdade, do todo, porque toda mudança começa aqui dentro. Então, a gente muda o físico também, a gente muda, quando a gente começa a fazer essa mudança, não é? Essa transformação que ele fala, a gente muda o nosso campo espiritual, o nosso campo físico, o nosso campo vibratório, né? E então, vamos lá. E aí ele fala de 3 arquétipos que você passa por esse processo, né? Todos nós passamos por eles. O primeiro arquétipo, que foi o que eu falei no último vídeo, é o arquétipo do camelo, que é aquela fase onde a gente não fala não. É uma fase onde a gente quer mostrar serviço, é um arquétipo de trabalho, muito relacionado a trabalho, mas também muito relacionado à submissão, muito relacionado a carregar um peso muito grande que não é um peso seu, é peso de outras pessoas. E a gente acaba carregando isso e sendo como é que eu posso falar, gente? E isso afetando a nossa vida, né? Porque deixa a gente estagnado. A gente acaba não tendo a liberdade, a gente está sempre naquela vida presa, não é? Sempre naquela coisa de todo dia fazendo sempre a mesma coisa, enfrentando os mesmos problemas, algo que não acaba nunca. E isso porque a gente se submete a isso, se submete por exemplo, a um emprego que a gente não suporta, entendeu? A gente se submete a isso porque é o que tem. A gente se submete à convivência com alguém que nos faz mal, porque a gente criou uma dependência daquela pessoa, né? Seja financeira, emocional, etc. Isso tudo é você carregar um peso, sabe? Que não é seu, que não deve ser carregado. E aí tem muito mais sobre isso, eu não vou me aprofundar aqui no arquétipo do camelo, senão fica muito longo, mas eu sugiro a você que veja o vídeo anterior, os 2 vídeos, né, anteriores, onde eu explico isso melhor, né? E hoje nós vamos entrar no arquétipo do leão, que é a segunda fase, né? O Nietzsche fala da primeira fase, que é a fase que suporta, não é? A fase do camelo. E agora é quando você acorda, quando você desperta, quando você finalmente se dá conta de que não, você não tem que passar por isso. E
E aí é quando você levanta, sacode a juba e dá aquele rugido alto, né? E aí é aquela fase que você fala, eu não quero mais passar por isso. E eu chamo esse momento do basta. É quando você dá vira chave para algo. É quando você finalmente dá um ultimato, assim, acabou, eu não quero mais isso na minha vida. Todo mundo tem esse momento do basta e muita gente quer dar esse grito, esse rugido alto de eu não quero, não aceito mais isso, mas tem medo. Só que o leão é quando ele vem, sabe? Ele acorda, ele fala, eu não quero mais isso. Então, o leão, gente, ele é um arquétipo que ele traz muita coragem. E ele é um arquétipo muito de força também. Eu nunca tive esse arquétipo, assim, da forma que eu gosto, né? Eu vou até pegar aqui ele no meu oráculo. Já passei por esse arquétipo, assim como todo mundo já passou. Já passei por ele, mas eu nunca ativei intencionalmente, né? Como eu gosto de ativar. Mas é um arquétipo que todo mundo passa, inclusive o meu signo é leão. Eu acho que ele não tá aqui, gente. Não tá. Eu acho que eu devo estar ativando ele com alguém, que eu ativo os arquétipos também com a radiestesia, né? E para isso eu preciso da imagem do arquétipo. Aí ele não tá aqui. Acredito que ele tá sendo ativado aí por alguém. Mas vamos lá. Lion, a última olhada aqui. Tá, não, vamos lá. Simbora. Aí o que é que acontece, gente? Eu sei que eu tenho muito desse arquétipo, né? Porque o meu signo é leão. Além do meu signo ser leão, pra quem acredita, né? Eu tenho uma passagenzinha também pelos felinos, né? Por Sírios, não é? Isso eu descobri através de uma leitura de registros acásticos, mas se você não gosta, se você não curte esse papo, tá tudo bem, certo? Aqui a gente vai falar do arquétipo do leão e não dos felinos, então vamos lá. Então assim, como eu tava falando, né? Eu nunca ativei ativamente esse arquétipo, mas eu sei que eu tenho muito dele. E aí o que acontece? Eu fui buscar mais informações, né? E eu vi que é um arquétipo que ele pode trazer muita prosperidade, muita. Mas também muita gente fala que eu ativei e fiquei com muito sono, me deu muita moleza, porque o leão tem aquela coisa de dormir, não é? Quem sai para caçar são as leoas. Mas, gente, a gente tem que prestar atenção que quando a gente tá com arquétipo, a gente ativa um arquétipo, a gente não ativa a energia animal, a gente ativa a vibração, não é um animal, é a vibração do arquétipo, tá? É aquela vibração que vai colapsar com a nossa, tá? Então, assim, quem é o leão, né? O leão é o rei. O leão, ele é aquele que tem presença. Ele tem coragem, sabe? Aqui que eu trouxe para vocês outra coisa, gente, a questão da caça, né? Como eu tava falando, né? Olha o TDAH aí, né? O leão, muita gente fala, eu tive preguiça, não deu certo pra mim, que eu não queria fazer mais nada, eu queria passar o dia todo dormindo e tal. Mas, gente, isso é muito um lado sombra, sabe? Então, se você já tem essa tendência de ser uma pessoa que procrastina tudo, isso pode vir à tona e você tem que rugir alto e contra isso, sabe? Você tem que enfrentar isso, porque o teu lado sombra vem que é pra você enfrentar, sabe? E aí, gente, outra coisa, você já viu o leão quando ele sai pra caçar? Meu amor, a leoa, as leoas, né, porque elas vão em bando,
Tudo bem, elas caçam, tudo, elas são poderosíssimas, mas o leão, quando ele sai para caçar, não tem quem fique não, sabe? Então assim, ele é um arquétipo muito poderoso. Aqui nessa questão trazida por Nietzsche, né? O leão, ele coloca como um arquétipo que rompe o peso do passado, né? Ele é aquele que fala não aos valores, a tudo aquilo que foi imposto e que você se submetia, não é? É a luta pela autonomia, é o primeiro passo para a sua liberdade. Então, ele é a negação criadora. Ele, olha isso, ele destrói o velho para abrir espaço para o novo. O que é esse novo? É o próximo arquétipo da criança. Então, o leão é aquela ponte, sabe? Tirar você daquele espaço de submissão, daquele espaço de carga pesada e trazer você para a leveza. Só que para você chegar na leveza, você tem que passar por esse processo de negação e de enfrentamento das coisas. É quando você se abre para o mundo, você dá a cara a tapa, você faz eu vou enfrentar, entendeu? E aí o lado luz, não é, do leão, o leão ele representa muita nobreza, né? Vamos lembrar isso. O lado luz do leão vem falando da coragem de você romper com o velho, né? A coragem de enfrentar situações, não só situações antigas, mas situações novas também. Você se abre para enfrentar. Ele não teme, o leão não teme questionar, ele não teme romper, quebrar tradições, quebrar ciclos, quebrar crenças, sabe? Ele tá lá, ele falou, eu vim quebrar todos os padrões que me prendem a essa situação que eu não aguento mais. E aí ele é a afirmação da própria vontade. A pessoa guiada, olha isso, até deu uma embolada aqui na língua. A pessoa guiada pelo leão sabe o que quer e tem força para impor limites, dizendo não quando necessário. Olha a mudança, você sai de um lugar de total submissão, onde você tá lá aguentando porradão diariamente, sabe? Porradão da vida, porradão do universo, porradão vindo de todo canto, né? E finalmente você dá o seu grito de basta e faz, não quero mais isso. É o leão acordando em você. E aí fala da autonomia e independência, né? Que o leão ele desenvolve essa capacidade de autodeterminação, não mais vivendo aquela expectativa, sabe, alheia, por convicções próprias, aquela coisa das crenças que guiavam você, sabe? Ele não se liga mais a isso, ele tá livre. Força transformadora, o leão ele muda radicalmente o que for preciso para poder ser fiel àquilo que ele acredita. E ele não teme as consequências da sua rebeldia, ou seja, o leão não tá nem aí. Ele quer a liberdade dele, ele quer viver o momento dele, ele quer viver a vida dele com sua liberdade, com sua determinação, com seus desejos, com suas vontades, entendeu? E ele enfrenta qualquer coisa para isso. Ele está disposto a isso, não é? Força transformadora, né? O desapego saudável. O leão aprende a se desapegar de identidades antigas e dos papéis que o limitavam. Engraçado, essa coisa do leão tá me remetendo muito a Dani. Eu não sei se vocês conhecem, acredito que sim. A Dani do canal Arquétipos na Prática. Esqueci o sobrenome dela, gente. Eu sigo a Dani, né? Tem um tempinho que eu não... Fiquei um tempinho sem ver os vídeos, mas eu tô voltando.
E ela tá passando por uma situação bem nessa coisa do leão, sabe? Ela acabou o casamento dela, era uma gêmea, sabe? Era aquela, o cara, assim, eles já tiveram uma relação no passado, tiveram até uma filhinha que veio a desencarnar depois. Desculpa, gente. Aí eles passaram um tempo separado e voltaram. E já tinha 3 anos que eles estavam juntos, né? E aí ele fez algo, porque quando voltou, ela já voltou nessa coisa do leão. Ela fez, tá, a gente vai voltar, a gente se gosta, mas as condições são essas. E aí ela disse, olha, eu não aceito mentira, eu não aceito isso, não aceito aquilo, tudo, porque eu quero viver agora de acordo com as minhas convicções. E aí tudo bem, ela aceitou, eles voltaram. E aí quando foi, acho que umas 2 semanas atrás, não sei, ela postou um vídeo falando que o casamento dela tinha acabado, né? E aí nessa coisa de ela explicando tudo, e muita gente, mas por que você não deu uma chance? Meu, o cara mentiu pra ela, sabe? E ela simplesmente disse, acabou. E muita gente questionou, por que você não deu uma terceira chance? Não é nem segunda, é terceira chance para ele, né? Por que foi uma mentirinha boba, tudo, mas aí ela falou, gente, eu não aceito isso. Porque eu já aceitei muito isso no passado e eu coloquei na minha cabeça, sabe? Que eu não quero mais viver assim, eu não quero estar com uma pessoa que eu não sinta 100% de confiança, que não me sinta bem, entendeu? Que eu tenha que ficar sempre com a pulguinha atrás da orelha. Eu não quero mais isso. Eu quero estar lá 100% para essa pessoa e que ela esteja 100% para mim. Ela não falou bem assim, mas foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí, por que veio isso agora? Porque ela estava perdendo um pouco essa coisa do leão que ela tem, não é? E aí aconteceu dele mentir e ela se tocou, fez não. Peraí, eu não vou aceitar isso. Quando a gente voltou, eu coloquei pra você que eu não aceitaria tais coisas, né? E essa é uma delas. Então, ó, acabou, não quero mais, quero divórcio. Eles tinham casado no civil, quero divórcio. E aí ela passou por uma maior barra, né, na primeira semana. E agora ela tá retornando, ela tá rugindo alto de novo, né? Porque ela tá começando a se sentir leve de novo, sabe? E se sentindo bem, porque ela tomou uma atitude, tomou uma decisão difícil, não foi fácil, mas foi de acordo com as convicções dela. É o que ela impôs para a vida dela. Eu não quero viver com alguém que não me traz confiança, entendeu? Eu não quero viver com alguém que mente para mim. E por mais que diga que não vai mais fazer, eu vou estar sempre com a pulguinha atrás da orelha. Então eu não quero esse tipo de situação que vai me trazer até uma energia, uma onda negativa aí, vai mudar a minha vibração. Eu não quero. E ela simplesmente, sabe, tá ficando bem porque foi de acordo com as convicções dela. E tipo assim, tá doendo? Eu tenho certeza que tá doendo. Mas é uma dor que passa, porque foi um propósito muito maior. Ela estava começando a viver um pouquinho aquele arquétipo do camelo de novo, sabe? Se esquecendo de muita coisa que ela queria antes, sabe? Se submetendo a muita coisa. Ela disse, não quero mais isso. Eu vou voltar aqui pro meu leão. E aí, tá doendo? Tá. É um luto que a pessoa vive, eu já passei por isso. No meu caso foi um casamento de 15 anos, entra numa ligação aqui. Mas acabou, entendeu? E comigo foi mais ou menos assim também. Eu não queria mais e eu dei o meu grito de liberdade, sabe? Então é isso, voltando, né? Esse desapego saudável também, né? O leão aprende a desapegar. Ele desapega de identidades antigas, de papéis que limitavam ele, sabe?
eu tô vendo muito mesmo essa coisa da Dani aqui, sabe? Nessa coisa do leão. Eu vivo muito também esse leão. Tenho certeza que você aí do outro lado também já viveu, ou em breve você vai viver um desses arquétipos aqui. E o que é que acontece, né? No cotidiano, um exemplo aqui mais ou menos do que é o arquétipo do leão. A pessoa, eu anotei aqui uns exemplos, tá, gente? Ó, a pessoa que tá por anos em um emprego que odeia, camelo. Finalmente tem a coragem de pedir demissão e seguir outro caminho, o leão. Entendeu? Quem se afasta de um relacionamento abusivo com medo da solidão. Alguém que rompe com dogmas familiares ou religiosos para viver conforme a sua verdade interior. Entendeu? Você sai do arquétipo do camelo e passa pro arquétipo do leão. Você conquista a sua liberdade, né? Para isso você paga um preço, mas tudo vale a pena. Falando do aspecto sombra do leão, né? Vamos lembrar aqui que o leão é um arquétipo 100% masculino. Então, ele vai trazer para você um pouco dessa coisa mais masculinizada. É a questão da coragem, a questão da ousadia, a questão de rugir alto, sabe? No sentido de se impor. Também tem que ter muito cuidado com a arrogância, tem que ter muito cuidado com isso. Todo arquétipo que remete à realeza e a algo superior, sabe? Que tem uma energia muito superior. A águia, o leão, o imperador, sabe? O rei, até o rei de copas também, gente. Mas tipo, rei de ouros, rei de espadas, tudo tem um pouco aquela coisa do ar de superioridade, né? A Cleópatra. Então, vamos lá, aspectos negativos, né? A rebeldia destrutiva, porque o leão, ele pode se tornar violento, né? E tem que ter cuidado também com o narcisismo, tá, gente? Então, assim, ele pode, não é? Aquela coisa, aquela fúria, acabar ficando mais violento, mais bruto. Narcisismo, tá? O isolamento. E isso é muito interessante também, porque é bem característico de alguém que está nessa fase de transformação. Geralmente a pessoa se isola mesmo, né? Os amigos estão em outra vibe, a família está em outra vibe, você fica meio que isolado, isolada mesmo, é normal. Negação compulsiva, pode acabar caindo na armadilha, né? E dizer não para tudo. Mesmo algo que pode ser benéfico. E aí a gente tá falando de orgulho, de ego, tá? Não reconhecer que é necessário tomar uma determinada atitude. Orgulho, inflexível, né? O que eu acabei de falar. E aí, botando em exemplos... Ai, lá vem outra ligação, gente. Só um instantinho. Não sabe com essas ligações. Eu bloqueio os números, mas eles vêm com outros, né? Colocando pro cotidiano, né? A pessoa, após romper um relacionamento, se fecha completamente para o amor por medo de ser vulnerável. Esse é o exemplo da sombra do leão, tá? Quem se revolta contra todas as formas de autoridade, mesmo aquelas que poderiam ajudá-lo. E o profissional que rejeita conselhos e sugestões por orgulho, prejudicando sua própria carreira. É quando você está vivendo o arquétipo, o lado sombra do arquétipo do leão, tá? Então, assim, o leão é aquela figura que nega aquela submissão, tá? Voltando aqui para a questão do Nietzsche, né? Ele deixa muito claro que o leão, ele não cria valores, ele destrói os valores antigos, né? A criação leve, espontânea, alegre vai vir no próximo nível, na próxima etapa, que é com a criança. Então, ele é, como eu falei, a ponte, né? Ele é o processo de transição entre o peso, não é? Aquela fase difícil da subordinação até a leveza e a criatividade. O leão é essa ponte, tá?
E o que é que você pode pensar e o que é que a gente pode tirar, né, com relação a tudo isso? Eu anotei aqui também algumas coisas. Se você está vivendo o leão, você tem coragem de dizer não. Você criou essa coragem de dizer não quando você sente que deve, tá? Você sente que está rompendo com velhos padrões também, né? Para se reconstruir. A rebeldia, você tem que ter muito cuidado, né? E pensar se essa rebeldia ela tá fortalecendo você ou se ela tá afastando você, isolando. Tem que ter muito cuidado com essa questão da rebeldia. Lembra do lado sombra, né? Do Lion. E aí tem que se perguntar, né? Se é possível você firmar a sua autonomia, a sua coragem, sem precisar partir para violência, para agressão, sabe? Sem precisar destruir o que tem de importante na sua vida. Isso é uma coisa bem interessante para refletir, sabe? Mas assim, gente, o arquétipo do leão, ele é muito libertador, sabe? E a gente vive realmente essa fase do leão, até sem perceber. Todos nós passamos por ele. Todos nós passamos por esse maravilhoso felino, não é? E então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero ter sido bem clara, né? Eu tô achando esse assunto muito fascinante, muito legal, e eu tô me identificando muito, né, com isso. E eu espero que você esteja gostando também, tá bom? Peço a você que deixe seu like, se inscreve aqui no canal de manhã. Uma pergunta, gente. Uma pergunta não, vou responder uma pergunta, né? Escreveram pra mim perguntando se eu já tinha conseguido monetizar, né? Esse canal, não, gente, esse canal ele não é monetizado ainda, tá? Ele ainda tá relativamente com poucos inscritos, né? Por isso compartilha, gente, compartilha ele. Mas ele é um canal que eu tô fazendo ele com muita leveza, sabe? Eu não tô aqui com aquela coisa assim de putz, ter que postar toda semana, não sei o que, para monetizar. Não, quando monetizar vai ser maravilhoso. Mas eu tô muito tranquila com relação a esse canal, sabe? Eu tenho muito carinho por ele, eu tenho muito amor por esse canal. Então, não, ele não é monetizado. E se você quiser ajudar amanhã, qualquer valor é bem-vindo. Eu vou deixar o Pix aqui embaixo se por um acaso você quiser ajudar, tá bom? É sempre bem-vindo. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus, Nossa Senhora, um balai de anjo, e até a próxima. Na próxima, ó, não esquece não, hein? Vou trazer aqui o arquétipo da criança pra gente fechar esse ciclo maravilhoso. Beijo, gente. Tchau, tchau.